Está começando o Falou Chipou, a série de podcasts da Agis para você se inspirar. Com Vinícius Angelim. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui do nosso Falou Chipou, o podcast da Agis feito para você se inspirar. Lembrando que tudo isso aqui a gente está trazendo em comemoração aos 40 anos de Agis, então nós vamos trazer muitas histórias aqui de pessoas que fizeram e fazem parte da nossa querida instituição. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história desses dois formandos do curso de Direito, onde ambos aqui têm uma história, um projeto de inclusão social muito bacana e eu estou muito ansioso para conhecer. Mas vamos conhecê-los aqui, eu estou com o Jean Charles e o João Bernardo. Tudo bem, Jean? Seja muito bem-vindo, querido. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui nessa comemoração de aniversário da Agis, né, e por fazer parte dessa história da instituição. Com certeza, seja muito bem-vindo. João Bernardo, tudo bem com você, queridão? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo ótimo, gente. Muito obrigado aí por chamar a gente para contar um pouco sobre o nosso projeto. E vamos lá. Vamos lá, é isso que eu falo para vocês, olha, a responsabilidade de vocês é muito grande hoje, tá? Porque vocês estão fazendo parte aqui do nosso segundo episódio, uma instituição que tem 40 anos, vocês serem o segundo episódio, é muita responsabilidade. Olha lá que vocês vão falar, hein, Jean? A gente tá com uma carga muito grande, viu? Uma responsabilidade enorme mesmo. Que maravilha, que maravilha. Então vamos começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre... Primeiro eu quero conhecer vocês, é muito importante a gente se apresentar. Eu sei, mais uma vez, que é difícil a gente falar de nós mesmos. Talvez é muito mais fácil o João falar do Jean e o Jean falar do João do que se descrever, né? É muito complicado isso. Mas, Jean, começando por você, meu querido, fale um pouquinho. Quem é o Jean Charles, para o pessoal te conhecer? De fato, responder quem eu sou é muito difícil. O autoconhecimento é uma coisa muito difícil de se alcançar. Apontar o dedo é sempre mais fácil mesmo. Porém, vamos lá. Eu me chamo Jean Charles, eu tenho 20 anos, sou natural de Senhor do Bonfim, Bahia, também conhecida como a capital baiana do forró. Sou forrozeiro e estudo na Agis desde 2021. Estou no terceiro semestre, atualmente. No terceiro semestre. E você, João, se apresentando rapidamente aí, quem é o João? Sou João Bernardo, né? Eu tenho 28 anos. Também natural de Senhor do Bonfim. Forrozeiro também, não? Graças a Deus, forrozeiro. Então, somos 3 forrozeiros aqui também hoje. Maravilha. E entrei no mesmo ano que Jean, né? Em 2021. Foi mesmo? Ah, legal. Turma, eu sei que vocês têm um projeto muito bacana que eu vou querer destrinchar aqui com vocês, né, sobre o sistema multiportas de justiça, o direito das pessoas trans à retificação do nome e gênero. Me corrija se eu estiver errado. Mas antes da gente chegar sobre esse assunto, eu queria saber um pouquinho da história de vida de vocês e como vocês de fato se relacionam com esse tema, até como chegou nesse tema desse projeto. Jean, por favor, conte sua história pra gente. Então, vamos lá, voltando um pouco para a minha infância, para contar a minha história, né? Isso. Desde sempre eu fui muito voltado para os meus estudos, sempre gostei bastante de estudar, mas não tenho uma história de vida muito fácil, assim, que me permitia, não tive. Que eu poderia não escolher, assim, sabe, um caminho de estudos, mas poderia ter escolhido abandonar o colégio, mas quis continuar, fui persistente, então eu digo que a minha história ela é baseada em resiliência e superação. Vocês vão entender um pouco porque quando eu começar a contar agora. Assim, quando eu era pequeno, eu era uma criança que os outros diziam dentro do colégio um pouco afeminada e também eu era gordinho. Então, os dois em uma única pessoa. Motivo suficiente para sofrer muito bullying dentro do colégio. Isso foi um fator que me fez perder por um certo período de tempo o ânimo por estudar, o ânimo por ir ao colégio, porque eu não me sentia seguro naquele ambiente hostil, né? Onde eu era feito, onde faziam chacota comigo, com a minha personalidade, com o meu jeito, algo que incomodava a sociedade, assim, homofóbica, né? Uma criação que se tem homofóbica. Quantos anos então, você tinha, Jean? Isso na base de 7, 8 anos. Num período de formação ainda é complicado para uma criança, né?
Sim, a personalidade ainda se formando. Se formando. Tendo que lidar com essa rejeição, né, dentro do ambiente escolar, com esse tratamento diferenciado voltado para mim. Então, foi algo que foi muito difícil para mim de lidar. Não conseguia compreender, né, até pela minha idade, por que isso acontecia, mas tinha uma certa ciência que o meu jeito que incomodava. Então, esse foi um período, assim, em que eu desenvolvi uma síndrome do pânico, em que eu chorava muito quando ia para o colégio, não conseguia ficar no colégio, e fiquei afastado aí por 2 meses de ir ao ambiente escolar. Também era um pouco mais difícil porque eu não tinha uma abertura com a minha família para falar sobre o que era de fato que estava acontecendo, porque a minha família também era muito conservadora. Então eu tive que lidar com a rejeição escolar e com o silêncio. Se sentiu muito sozinho ali naquela época, Jean? Muito. A solidão era um traço muito marcante. Tipo, lembro assim, na minha mente, né? Uma cena em que eu estava numa árvore que ficava em frente ao colégio, que eu estava sozinho vendo todos brincarem, mas não conseguia socializar por conta do medo da rejeição, né? E só ficava mesmo esperando a hora de ir para casa para aquilo tudo passar. Então eu tive que crescer lidando com isso. Quando eu voltei para a escola, não voltei tipo compreendendo o que acontecia, né? Mas voltei mais tranquilo para ir tentando me socializar, tentando me encaixar, até forçando algo que não fazia parte da minha personalidade, né? Por muito tempo eu precisei ficar fingindo quem eu não era para poder me encaixar, fingindo a minha sexualidade, enfim. Tudo isso foi bastante desanimador para mim em relação à escola. Porém, não me parou. Eu mantive o meu foco nos estudos. Precisava de ter uma certa validação e o estudo ele me trazia uma validação que me fazia me sentir confortável. Então, diante disso, quando foi assim na 4ª série, já contando um pouco das minhas conquistas dentro do ambiente escolar, né? Quando foi na 4ª série, eu consegui passar num concurso de redação que tinha dentro interno da escola mesmo, do PROERD, daquele programa policial antidrogas. Então, era eleito a melhor redação, eu passei nesse concurso. E, lógico, para uma pessoa que se sente rejeitada o tempo todo, essas conquistas materiais, elas nos fazem sentir suficientes e encorajados para conquistar o que a gente quer, né? Isso foi um pontapé, assim, na minha história, que me fez me sentir muito, muito seguro de que eu poderia conquistar o que eu queria. E assim foi uma virada de chave ali, né, Jean? Foi uma virada de chave ali para você, né? Virei para o ensino fundamental, fui para outro colégio, então também não foi fácil, porque já tinha ali na base de 11, 12 anos, e essa idade principalmente é quando as pessoas, pré-adolescência ali, né, é uma fase muito fácil de acontecer o bullying, como falo. É a idade mais propícia, então, tipo, sofri também, porém fui sabendo me integrar aos poucos e tendo que lidar com essas questões da rejeição. Já no meu ensino médio, foi mais fácil, porque eu comecei a passar a aceitar a questão da minha sexualidade. Então, foi super tranquilo já no ensino médio, quando eu passei a lidar bem com essas questões. Como é que foi para você, assim, Jean, você se aceitar e ver que as pessoas estavam te aceitando após isso? Aquele menino de solidão ali, né, de vivendo tanto bullying, tanta coisa, e começar a se sentir livre, né? Como é que foi essa sensação para você? Na verdade, essa sensação de liberdade, ela só era para fora do ambiente de casa, entendeu? Sim. Eu não tive uma boa aceitação dentro do meu ambiente familiar. Então, não foi 100% essa sensação de liberdade. Foi mesmo de, tipo, vestir a camisa de quem eu era, mesmo não tendo a aceitação dentro do ambiente familiar. Eu tinha a aceitação dos meus amigos, dos mais próximos. Isso eu tive muito apoio dos meus amigos, mas não tinha o apoio da minha família. Então, isso foi muito difícil de lidar. A rejeição familiar, eu acho que ela pesa muito mais do que a rejeição fora de casa, né? Externa, né? Isso pesa. Porque você cresce com aquelas pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida e você espera que quando você assuma a sua verdadeira identidade, você vai ser aceito, né? Mas não é o que acontece. Então, isso foi difícil para mim. Porém, fui aprendendo a lidar melhor com essa rejeição, entendendo que não havia nada de errado comigo, até porque eu já compreendia isso, já me aceitava. E nesse ponto que eu comecei a perceber que eu queria estudar direito, porque
como eu fui uma pessoa muito silenciada, né, eu via as injustiças acontecendo comigo e isso me revoltava. Então, quando eu fui crescendo, passando para o ensino médio, eu me envolvia muito em projetos de inclusão social, me envolvia muito em projetos de militância por direitos dos grupos excluídos, da comunidade LGBTQIA+. E isso me fortaleceu no sentido de me perceber como uma pessoa que queria me envolver em causas ativistas e queria também estudar direito para poder levar o direito para outras pessoas que precisam, né? Todas as pessoas precisam de direito, mas a gente sabe que aqueles grupos vulneráveis socialmente estão mais propícios a sofrerem a exclusão. Então, isso me propiciou querer o direito, escolher o direito. E assim foi, porque no ensino médio eu não tinha o tempo suficiente para estudar, porque eu fazia estágio, eu tinha passado no estágio da Caixa Econômica, e conciliava com o colégio também. Então, o único tempo que eu tinha para estudar para vestibular era à noite. Fazia vestibular online, porque eu não tinha condição de pagar um vestibular presencial, mas ainda assim dava o meu máximo para conseguir estudar muito. Ficava muitas vezes até 2, 3 da manhã estudando. E eu consegui a minha aprovação em 6 faculdades. Então, isso foi algo que me deixou muito feliz. Eu poderia escolher para onde eu queria ir, né, estudar. A minha primeira graduação foi em Direito mesmo, só que em uma outra faculdade que não a AGES, foi na Universidade Federal do Oeste da Bahia, lá em Barreiras, por conta de questões de se manter mesmo, questões financeiras, que eu não tinha como me manter lá na cidade, já que o curso era integral, e eu não podia trabalhar, eu tive que trancar a faculdade no período da pandemia, tranquei, porque eu vi que não havia possibilidade de eu continuar ali. Ficava muito ansioso, estudando, sem saber se no outro dia eu teria como me manter naquela cidade, né? Se teria dinheiro para comer, até, inclusive. Então, isso me deixou muito triste, porque era um sonho, eu tinha conseguido a aprovação, tinha me matriculado, tinha iniciado a graduação, mas não tinha como continuar, porque não tinha renda suficiente para tal. Aí foi quando eu retornei para Senhor do Bonfim. Aqui no Senhor do Bonfim teve o processo seletivo do ProUni, e eu utilizei a minha nota para conseguir a minha bolsa pelo ProUni de 100%. Sou estudante pelo ProUni, graças a Deus. Não tenho que me preocupar com a questão de pagar a faculdade, conciliar o trabalho com os estudos, e está sendo muito gratificante estudar na AGES, porque é uma faculdade muito inovadora no sentido de pesquisa, desenvolvimento do aluno com pensamento crítico, e esse pensamento crítico levou a gente a fazer o projeto Sistema Multiportas de Justiça, o direito das pessoas trans à retificação de nome, né? Que é um projeto aí ligado mesmo às classes, à classe social vulneravelmente excluída, as pessoas LGBTQIA+, priorizando aí as pessoas trans, que têm seus direitos cerceados por conta de quem são, e o que me identifica com a minha história é esse ponto. Não, que bacana, Jean. E, pô, legal saber que a AGES te permitiu fazer você sonhar, né? Foi a segunda chance que o universo me deu. O universo conspirando a seu favor, e hoje você pode estudar o direito, né, se envolver com esse projeto e trabalhar também, né, e não ficar naquela ansiedade, né, conseguir ali fazer as coisas que você realmente sempre quis. Fico feliz em saber disso. É muito bacana a sua história, tenho certeza que vai conseguir inspirar e motivar tantas outras, mas já vamos chegar nesse projeto aí. Eu quero que você me destrincha tudo, que eu quero saber como é que funciona isso. Vamos falar agora com o João. João, sua vez, meu querido, como é que a gente pode correlacionar assim, a sua história, né, com o desenvolvimento desse projeto? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, eu acho que... Enfim, falando sobre mim, né? Eu sou João Bernardo, tenho 28 anos, e como, assim, eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler, de entender as coisas, de escrever. Tinha muita paixão nessas áreas. Então, eu sempre... Foi curioso ali, né? Teve aquela curiosidade, assim, de querer saber tudo como funciona. Exatamente. E, enfim, na minha infância, assim, não vou dizer que eu passei por alguma coisa parecida com a de Jean, porque fui privilegiado, né? Consegui estudar só em escola pública ou escola particular, e sempre tive acesso a muitas coisas. E acho que
a coisa que eu mais, assim, lutei, entre aspas, na infância é questão de saúde, né? Que eu encontrei com a depressão muito cedo, né? Lá nos meus 14, 15 anos, eu fui diagnosticado, né? Mas, enfim, eu, assim que saí da escola, né? Minha opção não era de direito, né? Minha opção, nossa, quando eu pensava, muitas pessoas já tinham até me relacionado Te com o direito, aconselhado, né? mas de fato nunca foi assim, de interesse meu, né? Cheguei a cursar 2 anos de administração, tive que parar por problemas financeiros e de saúde, de familiar, né? E quando eu consegui, de fato, voltar a estudar foi em 2021. E logo assim, na verdade, eu tive realmente a opção de voltar só em 2021. Em 2020 começou a pandemia e eu estava passando pelo processo de luto, né? Que eu perdi minha mãe. E aí meu pai, né, conversando comigo, ele falou, vamos tentar em 2021 então voltar a estudar, voltar, né, a construir minha vida. E aí, por não ser uma opção assim, não é realmente hoje em dia uma opção para mim estudar em outro estado, outra cidade e tudo. Então, quando eu descobri que a AGES tinha alguns cursos aqui, eu fiquei bastante animado e fui logo tentando, né, passar. E eu decidi assim, optar, vou tentar direito, né, vamos ver o que é que dá. Então, vamos ver, né, vamos experimentar. Foi basicamente isso. Então, assim, no terceiro, já estou no terceiro semestre, muito feliz com essa escolha, né, e é isso. Que bacana, que bacana. E aqui falando um pouquinho da sua pessoa, João, contextualizando já com o seu projeto, você é considerado uma pessoa trans, não é? E aí eu acho que é interessante a gente falar para o público, né, até para quem não entende, que o termo, e você me corrija se eu estiver errado, que o termo trans, ele é utilizado, né, para se referir a uma pessoa que talvez ele não se identifique com o gênero ao qual ele foi designado no seu nascimento, correto? Explica para o pessoal esse termo. O que de fato é uma pessoa trans, quais características, enfim, descreva para o pessoal poder entender. Bom, eu acho assim que pode se resumir bastante no que você falou, né? Muitas vezes a gente, por mais que algumas pessoas consigam se identificar e se ver da forma que foi resignada ao nascer, né? E ver ali, tal gênero, outro, tudo. Muitas pessoas não se identificam de fato com aquilo. E o se identificar vai muito de não se ver daquela forma, de não entender daquela forma, entendeu? Vai muito no... Por mais que a gente fala assim, que gosta de se vestir assim, que gosta de ser assim, é muito no íntimo, sabe? No seu íntimo, assim. Você, como Vinícius, como Jean, vocês se entendem homem não porque lhe disseram como você, entendeu? Porque se tivessem lhe dito que vocês eram mulheres, não seria o fato deles dizerem que, né, lhe transformarem ele em mulher. Você, Vinícius, se vê Vinícius pela sua vivência, né, pelo seu eu, de fato, pelo seu eu interior. Não tem muito a ver com nome que foi lhe dado, né? Não tem muito a ver com o gênero que lhe foi lhe dado e tal, e tem muito a ver com o seu íntimo. E como foi esse seu processo de identificação, João, assim, ao longo da sua vida? Assim, eu nunca me vi de outra forma, né? Eu nunca me vi de outra forma, de fato. Desde criança, muito cedo, assim, quando eu já entendi que eu não era
não era visto da forma que eu me via, sabe? Eu fiquei meio que frustrado, né? Porque era estranha essa sensação de que eu pertencia a uma coisa que eu não estava sendo visto, né? Sim. E foi desde muito cedo, eu lembro de, assim, de chorar e ao dormir, assim, dizer assim, meu Deus do céu, que amanhã eu consiga assim, nascer, consiga ser transformado em homem, né? Desde muito cedo ali, logo na infância, 5, 6 anos. E, enfim, mas assim, é muito mais complexo que isso, né? Eu não sabia o nome exato, não sabia o porquê, não entendia muito disso, né? Na minha época a gente não tinha tanto acesso à informação assim, a internet estava só começando a existir, né? Não era de fato algo que todo mundo tinha acesso e que todo mundo podia mexer livremente, né? Hoje em dia, crianças já têm o celular, já têm acesso ali à internet perfeitamente, né? Mas naquela época não era bem assim, né? Apesar de ter sido de ter um certo privilégio desde sempre, né? Por conta do meu pai, eu fui criado pela minha mãe, né? E minha mãe estava ali, né? Numa classe social, digamos assim, não que não dava acesso a essas coisas, né? Era de fato uma questão mais se fosse para ter, se a família realmente fosse para ter, né, naquela época, era o pai e a mãe, não a criança, né? A criança tinha muito mais coisa, tinha muito mais gastos do que um celular, de fato. Então, e também a internet, né? Internet também não era tão fácil e tal. Então, até mesmo quando eu de fato consegui ter acesso, né? Eu não tinha coragem muito de conversar com alguém sobre isso, né? E os meus primeiros contatos, né, com a questão LGBT foi de fato com né, meninas lésbicas. Então eu achava que era aquilo, né? Porque fazia mais sentido, entendeu? Porque na minha cabeça né, como eu fui criado ali, como na minha bolha ali, né? As meninas lésbicas, de fato, queriam ser homens, né? E eu tive acesso, no caso, assim, internet, entendeu? Assim, Orkut ali, conversando com algumas pessoas e tal. E quando eu, de fato, fui ter amigas lésbicas, foi quando eu fui para a faculdade, né? Nos meus 18 anos. E aí foi que eu achava que ali bastava, né? Eu passei ali um tempo achando que, apesar de sentir ali no fundo que tinha alguma coisa errada ainda, mas eu achava que bastava. Então, quando eu de fato fui ter amizade e tudo, e fui conhecer o mundo, né, LGBT, foi que eu entendi que eu não fazia parte daquele mundo, porque de fato não era aquilo que as meninas queriam, né? As meninas não queriam ser homens, né? As meninas só gostavam de outras e não tinha nada a ver com era diferente do né? que você sentia, né? Isso. E nenhuma se entendia, nenhuma se via como homem, nem nada. Pelo contrário, eram muito mais femininas do que, você sabe, do que eu pintava na minha cabeça. Então, foi bem nessa época que eu, assim, entendi mais essa questão, né? E só que eu, de fato, nunca tive coragem de ir em frente, né? Com isso. Eu tinha muito medo da reação dos meus pais, né? E naquela época, até, eles não sabiam da sexualidade em si, né? Então, eu achava que seria muito pior falar a respeito da identidade, né? Que viria muito mais preconceito também. Assim, felizmente, eles aceitaram de boa a sexualidade, né?
Até certo, quando eu contei, né, eu acho que eu tinha 21, se não me engano, e de fato foi bem aceito. Minha mãe, infelizmente, se foi, né, embora ela sempre, né, eu acho que de todas as pessoas da minha vida, até mesmo eu mesmo, ela entendia muito mais isso do que qualquer outra pessoa, né? Ela sempre me falou que eu nunca gostei de certas coisas, que eu gostava mais daquilo, que eu era mais assim, tudo. E, de fato, ali, ela me aceitou muito antes do que eu mesmo, né? Então, é uma pena passar por isso sem ela, né? Porque lidar com as outras pessoas é complicado. Mas, assim, eu tenho meus irmãos, né, que me abraçaram muito bem. E é isso, eu tô aí. Recentemente, eu acho que tem pouco mais de um ano, quase, eu acho que um ano e meio, digamos assim, que eu comecei de fato a transição e tal, que eu fui atrás de mudar a documentação, enfim, começar tratamento hormonal, essas coisas. É muito recente. As histórias de vocês se conectam, né, nas mesmas dificuldades ali de ser livre, de aceitação e ver que vocês dois estão juntos, lutando junto com um projeto para que outras pessoas talvez não passem pelas mesmas coisas que vocês, é muito bacana. Agora, Jean... de fato, é porque assim, é direito, né? É o direito nosso, né? De existir. Exato. Então, assim, o básico, por mais que a gente esteja... Isso, por mais que a gente esteja falando de retificação, né? A gente poderia estar falando de outras coisas também que não abrangiam o Jean como, né? Ele não poderia, tempos atrás, ele não poderia casar com seu namorado, com seu amor. Então, assim, tipo, até onde de fato é justo, né? É justiça, é direito, né? Que ele não podia fazer uma coisa básica, né? Que ali começar um laço ali com seu companheiro, né? Até onde isso era justiça, né? Então, assim, se a gente fala de justiça, de direito, a gente tem que abraçar a todos. A gente não é certo, não é justo e não é do próprio direito que algumas pessoas fiquem de fora. Então, enfim. Não, perfeito posicionamento. Jean, Sistema Multiportas e Justiça, o direito das pessoas trans à retificação do nome e gênero. Me explica exatamente o que é esse projeto, como surgiu essa ideia, como vocês dois se conectaram. Quero saber agora. Então, eu vou começar falando um pouco sobre, na verdade, o que é o Sistema Multiportas, né? Que é um termo desconhecido, mas que dentro da Academia de Direito a gente trabalhou no semestre passado, na unidade curricular de solução de conflitos e trabalhos em grupos. O Sistema Multiportas de Justiça está ligado a uma ideia de um sistema de justiça mais amplo do que o que a gente conhece. A gente conhece o sistema de justiça como sendo aquele em que a gente leva os nossos conflitos para o juiz trazer uma solução, correto? Então, quando a gente fala em Sistema Multiportas de Justiça, são as múltiplas opções de se obter o acesso à justiça que todo cidadão tem. No caso das pessoas trans, o que é que acontecia? Trazendo um pouco de um contexto histórico. As pessoas trans, pelo sistema de justiça, antes de 2018, elas poderiam solicitar a mudança do nome e gênero nos documentos de identificação, mas para fazer isso, elas precisavam levar aquele processo, aquela solicitação, para que o juiz decidisse por ela. Ou seja, ela não tinha autonomia nenhuma sobre o próprio nome, sobre a própria identidade. Elas precisavam de uma autorização. O juiz que tinha que definir se ela era alguma coisa. Que doideira isso, hein? Absurdo, né? Como o João disse, a justiça ela tem que ser para todos. Ela não pode deixar algumas pessoas de fora de ter cesseado seus direitos. Então, se João não se identifica com o seu gênero, ele é obrigado a ser tratado pelo nome biológico dele, que está no seu documento de identificação, por conta que a justiça não quer dar a ele o direito de modificar o seu nome para o nome com que ele se identifica no documento de identificação. Isso era um absurdo. Então, a pessoa que era trans, que solicitava esse direito, ela ficava muito tempo na justiça, aguardando a decisão do juiz. E o pior ainda, isso aí não é nem o mais grave. O mais grave é que não era só solicitar.
para fazer a solicitação, e muitas vezes era necessário que essas pessoas comprovassem atestado de transexualidade, atestado psicológico de transexualidade. Ou seja, desde 1980, a Organização Mundial da Saúde reconhece que transexualidade não é uma doença. Porém, o sistema de justiça tradicional que se tinha solicitava que aquela pessoa ela trouxesse um laudo psicológico, psiquiátrico, atestando que ela era trans, para poder fazer a retificação do nome. Um absurdo, totalmente arcaico. O direito ele precisa acompanhar as mudanças da sociedade, né? Então a gente estava tendo um direito ali totalmente atrasado, que não estava acompanhando essas necessidades sociais, essa necessidade desse grupo social. Burocrático e preconceituoso, né, Jean? Burocrático e preconceituoso ao mesmo tempo, totalmente excluindo essas pessoas de se terem os seus direitos garantidos, né? Então, além do atestado, muitas vezes também precisava comprovar cirurgia de transgenitalização, ou seja, comprovando que aquela pessoa ela fez uma cirurgia de mudança de sexo. Então, quando você coloca isso como uma regra para que aquela pessoa ela comprove a cirurgia de transgenitalização, você acaba excluindo a maioria das pessoas trans de ter esse direito. Até porque a maioria das pessoas trans, por conta do preconceito, não são incluídas no mercado de trabalho. Então, muitas vezes não tem como fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia cara. Então, portanto, não teria como também solicitar a mudança de nome, né? Mesmo com o SUS garantindo hoje essa cirurgia, é muito, muito difícil de se conseguir. A gente sabe como é que funciona, infelizmente, a demora de acesso pelo Sistema Único de Saúde para conseguir alguns direitos, né? Então, você acabava excluindo a maioria das pessoas trans se conseguir aquele direito. A burocracia, o preconceito, toda a humilhação que essa pessoa precisava passar, acabava desmotivando essa pessoa de recorrer a esse direito, né? Então, o sistema multiportas de justiça é uma ideia de um sistema de justiça amplo para todas as pessoas, que elas possam recorrer aos seus direitos, não só pela via do juiz. E foi de fato o que aconteceu através da decisão do STF em 2018. O STF veio para dizer que não seria mais necessário que as pessoas trans solicitassem ao juiz a retificação do nome, mas elas poderiam fazer isso diretamente no cartório de registro civil de pessoas naturais. Ou seja, você está ampliando as portas ao sistema de justiça. Você não deixa mais na mão do juiz, mas coloca ali o cartório para fazer isso. Você desburocratiza muito o processo de retificação. E acelera também, né? Com certeza. Tipo, hoje em dia, para fazer essa retificação do nome, você vai até o cartório de registro civil, o cartório vai dar toda a documentação que é necessária. Se você já tiver com toda a documentação necessária e estiver fazendo diretamente no cartório, em até 5 dias você já tem a sua mudança de nome. Mesmo? Sim. Você já tem aquele direito ali. Você pode solicitar já toda a documentação. Mas antes não. Você precisava passar muito tempo na justiça aguardando a decisão do juiz e passando por toda essa humilhação. Então o sistema multiportas de justiça está nisso. A decisão do STF ampliou as portas a essas pessoas para que elas pudessem recorrer aos seus direitos. E com isso, né, você garantiu o direito à cidadania de autoidentidade. Toda pessoa é livre para assumir quem ela é e para ter essa garantia de autoidentidade pelo sistema de justiça, principalmente. Está para garantir o direito a todos. Então, isso garantiu que essas pessoas tivessem acesso ao direito ao nome, tivessem acesso ao direito à sua identidade, de fato, que ela não se identificava com o biológico. Mas me diga uma coisa, você exclui totalmente o seu nome antigo? Como é que funciona isso, basicamente? E outra coisa, isso pode ser negado caso alguma pessoa entre, né, na justiça para trocar seu nome? Existe a possibilidade disso ser negado de alguma maneira ou não? Então, antes da retificação do nome, existia o nome social. O que é o nome social? O nome social, no nome social você solicitava alguma mudança de nome, porém no documento de identificação ficava o seu nome antigo junto com o nome que você tinha retificado. Ou seja, você era discriminado quando as pessoas viam seu documento, né? Porque via que o seu nome de fato não era aquele, mas sim o anterior estava lá constando. Então isso gerava muito constrangimento a essas pessoas. E os cartórios, eles não podem se recusar a fazer a retificação do nome.
Se eles se recusarem, a pessoa trans que solicitar esse direito, ela pode recorrer à Corregedoria Estadual de Justiça, fazendo essa denúncia, né, de que o cartório se recusou. Ou então mesmo levar o provimento 73 de 2018, que é o provimento que veio para garantir esse direito a essas pessoas. Uhum. Que bacana, que bacana. Que muitas pessoas possam escutar e nos ver nesse podcast aqui, né? Que essa informação, eu tenho certeza que é muito importante para quem não esteja sabendo. E eu estou sabendo também que vocês já participaram de entrevista, já estão aqui sendo entrevistados de novo. Tomara que o projeto também ali tenha grandes proporções. João, me fala um pouquinho como é que foi essa questão dessa entrevista e quais são as perspectivas para vocês levarem isso adiante também. Olha, a gente pensou nesse projeto, né? E de primeira a gente tentou alguma forma de levar isso adiante para outros públicos, né? Não só o que no cerca, né? Então a gente encontrou com um pessoal que eles fazem, que eles têm um canal, eles têm, enfim, tem muita visibilidade, né? E a gente entregou para eles a proposta, né? Que era levar essa informação do projeto para muito mais pessoas, né? Que a gente, do que a gente conseguiria, né? Sozinhos. E eles abraçaram, né? E de pronto, assim, logo marcaram o dia e tudo. E foi uma experiência muito boa, né? Porque a gente falou com o pessoal que leva informação, leva informação para outras pessoas, né? Que leva informação para Senhor do Bonfim, para o pessoal do Senhor do Bonfim. E essa informação em específico era uma coisa que não é muita pauta de outras pessoas, né? Que não é muito pensado. Então, foi uma experiência muito boa pra gente, ali mostrar o nosso projeto. Dar visibilidade, né? Isso, dar visibilidade ao assunto e mostrar também para as pessoas que os estudantes da AGES de Senhor do Bonfim tá aqui para mudar, né? Tá aqui para trazer mais informação, tá aqui para conseguir fazer a população entender os seus direitos, entender os seus deveres e, de fato, ter acesso a tudo, né? As informações que muitas vezes não são, né? Porque, querendo ou não, a gente mora em uma cidade de interior, né? É interior aqui. Então, assim, apesar de ser a capital baiana do forró, ainda assim não é, de fato, uma metrópole, né? Aqui. Então, a gente busca trazer informação para os nossos, né? Para nossa cidade, para os nossos companheiros aqui, né? Nossos companheiros de vida, né? Nossos vizinhos, enfim, trazer informação a toda a população. O que ela pode. Com certeza, que essa informação chegue não só no interior, mas como no Brasil todo. Vamos rezar para que isso aconteça, né? Desses 2 estudantes ousados aí de terceiro semestre já se envolvendo com um projeto tão importante. Jean, e aí qual é a perspectiva, assim, onde você se imagina no futuro, para onde você quer levar adiante esse projeto, outras coisas? Fala um pouquinho. Bom, como o João disse, né? Quando a gente pensou em fazer o projeto, a gente pensou de uma forma de fazer publicidade a esse direito. A atividade que a gente tinha recebido pela professora Mariana seria fazer uma simulação de um jornal impresso e também apresentado, falando sobre o sistema multiportas de justiça. Dentro do sistema multiportas de justiça, a gente poderia escolher alguma temática para abordar. Foi quando a gente decidiu escolher o direito das pessoas trans, porque a gente trabalha muito dentro desse eixo de por um direito, como a gente fala, por um direito de transformação social. Esse não é o primeiro projeto que a gente faz voltado para públicos vulneráveis. No semestre anterior, a gente tinha feito também um projeto sobre as pessoas dependentes químicos do Instituto Ebenezer. Como é que o direito atinge a eles, como que o direito pode transformar a vida deles quando eles retornarem para reinclusão social. Então, a gente continuou pensando nesse eixo para fazer esse projeto.
por um direito de transformação social. E desencadeou nesse projeto, e eu pretendo, como um futuro operador das ciências jurídicas, continuar mesmo, como você disse, levando o projeto à frente para conscientizar, para levar um público maior a essa informação desse direito, sabe? Porque muitas vezes as pessoas trans, elas são marginalizadas na sociedade, na maioria das vezes, né? Então, acaba não frequentando a escola por conta que vai sofrer o preconceito, vai sofrer a exclusão, vai ser chamada por um nome com o qual elas não se identificam. Então, quando a gente leva essa informação determinada a essa comunidade, a gente proporciona a elas um leque de opções para que elas possam perceber que tem pessoas olhando para elas. E esse é o meu intuito. Futuramente, eu aspiro, né, me formar em Direito, também, quem sabe, fazer um mestrado na área do Direito. E pretendo quem sabe, não possa ser um tema aí de TCC, né? Que bom, que não bom. fique só limitado ao ambiente acadêmico, como a gente já está fazendo, mas que possa ser uma produção acadêmica que traga frutos, como o João disse, para a nossa cidade, Senhor do Bonfim, para o Estado, para o Brasil, que a gente possa ter muito mais meios de comunicação para proporcionar a visibilidade do direito às pessoas trans, através desse projeto ou através de qualquer outro projeto que a gente possa desenvolver dentro dessa temática. Não, muito bacana. Que a AGES possa contribuir com vocês nesse desenvolvimento de tantas coisas, que eu não tenho dúvida que é um projeto muito importante para as pessoas levar essas informações. Sabe que nosso sistema hoje nos impede muito de ter acesso aos nossos direitos, poucas pessoas sabem os direitos que nós temos, e fica aqui o meu parabéns para vocês dois, né? Pela coragem ali, pela altitude, pela ousadia, né, de serem tão novos aí dentro de uma universidade e já se envolver com um projeto tão grande como esse. Mas vamos agora pro nosso bate-bola, combinado? Peguei vocês agora, já subiu uma musiquinha aqui agora. Vai subir uma musiquinha, vocês não estão sabendo de nada. Vamos fazer aqui um bate-bola, eu vou direcionar cada um de vocês. É o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês podem soltar aqui, beleza, Jean? Combinado? Certo. Preparado, João? Tudo certo? Tô assustado. Vamos lá, Jean, um ídolo. Anitta. João, um ídolo. Um ídolo. Rapaz, eu vou falar porque foi o primeiro de fato que eu pensei que vai na mesma onda que Jean, né? Que é o Harry. É um cantor internacional. Perfeito. Ó, pode pular, mas não é elegante vocês pularem, né? Ou se você não quiser responder, tudo bem, mas fiquem à vontade, tá? Vamos nessa. Jean, ser trans é? Ser transformação, ser metamorfose. João, ser trans não é? Não é diferente. Boa. Jean, a maior lição que aprendi na minha vida foi? Tudo passa, a gente sempre consegue superar aquilo que a gente coloca como sendo maior que a nossa força. João? A maior lição. Seja você mesmo. Assim, você Total, tem que ser, né? seu abrigo. Você tem que ser seu abrigo, né? Seja você mesmo. Isso aqui resume, seja você mesmo, resume nossa história aqui, nosso bate-papo, né? Jean, o meu projeto pra mim É inovador, é criativo, é inclusivo. Boa. João? É minha vida. Seja esse projeto ou os próximos que a gente, né? Nosso grupo ali pensar, com certeza vai ser de fato algo que eu quero para minha vida, né? As informações que eu quero levar adiante para toda a minha vida e para toda a minha carreira. Então é de fato a minha vida, meu projeto. Fico feliz de ouvir isso. Jean, todo mundo deveria ter empatia pelo outro. João? Eu vou na mesma linha ali, ter compaixão também, empatia, compaixão ali, porque estamos precisando. E tá dentro do nosso eixo, né? A empatia. Perfeito. Entender a necessidade do outro. Tá tudo conectado. É João,
A Agis para mim está sendo... Nossa, está sendo libertador. Porque, como eu falei para você, eu tenho 28 anos, né? Então, eu tô, de fato, na minha... enfim, no caminho da minha carreira agora. Então, assim, ele está sendo incrível. Libertador. Carreira, né? Com certeza. Jean, a Agis para mim está sendo... A Agis, para mim, como eu disse, está sendo uma grande oportunidade na minha vida de poder cursar direito, de poder desenvolver os projetos que eu tenho em mente dentro desse eixo de transformação social. Então, é uma faculdade que está me proporcionando mesmo crescer enquanto pessoa, crescer profissionalmente, e tenho certeza que sairei da Agis muito bem capacitado para o mercado de trabalho. Que maravilha. Jean, participar do Falou Chipou foi... Rapaz, foi uma grande honra, porque foi uma conversa muito, muito, muito produtiva, que a gente pôde mesmo falar sobre a gente, conhecer um pouco sobre vocês, né? E também poder trazer o nosso projeto, que era a nossa grande ideia, né? Visibilidade. Fico muito feliz com isso. João, participar do Falou Chipou foi... Foi incrível. Foi uma experiência muito boa. O que, de fato, assim, não é experiência... aqui, esses 40, 50 minutos, não está sendo o total que a gente, né, conversou e tudo. Mas foi, assim, de fato, uma experiência incrível. Sério. Eu estou muito feliz. Né? Quando o papo é bom é assim, né? Quase 50 minutos aqui de bate-papo, mas fico muito feliz que vocês compartilharam a história de vocês. Com certeza vocês conseguiram atingir o objetivo desse podcast, mas não terminou. Para acabar, para finalizar, Jean, João, a gente sempre termina, né, contextualizando com uma pergunta assim que sintetiza e simboliza tudo aquilo que o Jean Charles viveu, tudo aquilo que o João Bernardo viveu ali através das dificuldades, né, de ser livre, sempre tentando buscar, da falta de aceitação pelas famílias, pelos amigos, enfim, por tudo que vocês já passaram, pelas causas que vocês lutam para hoje. E eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Jean, qual é a moral da história do Jean Charles? Que pergunta difícil. Eu acho que para minha história não cabe apenas uma moral, mas eu vou tentar sintetizar tudo em uma. Assim, como eu falei, eu não passei por um caminho fácil, né? Foi um caminho difícil de busca por aceitação, de tentar compreender quem eu era. Então, uma frase que me define, que inclusive eu quero tatuar, é: por ásperos caminhos aos astros. Por muito tempo eu estive na escuridão achando que aquilo me definiria, aquilo seria a minha vida. Mas quando eu encontrei o Jean Charles de verdade, que não se abraçava, que ia seguindo os outros pela rejeição, eu não quis mais soltar dele. Então eu encontrei a minha luz em mim mesmo. Então, por ásperos caminhos aos astros, tudo passa. Muito bacana. João, qual é a moral da história do João Bernardo? Nossa. Eu acho, assim, é difícil definir, porque, assim, o Jean falou muita coisa que me abraça também. Porque, de fato, aquelas pessoas para as quais eu tive medo né? Eu tive medo de ser eu mesmo por causa daquelas pessoas, né? E, de fato, aquelas pessoas nem sequer acompanharam a minha vida toda, né? Foi uma pequena parte da minha vida porque, assim, eu já tenho 28 anos, o Jean 20, mas, de fato, aquelas pessoas foi uma parte tão pequena da minha vida que hoje não faz mais nem sentido eu ter tido medo de ser eu mesmo. Então, assim, sei lá, eu não... autoconhecimento e é isso, e seja você mesmo. Eu não tenho como definir de outra forma, porque, de fato, o Jean falou tudo, assim, que me abraça ali, tudo que eu vejo pra mim também, né? A nossa história é de resiliência e força, né, João? E justamente. A gente se entende, a gente se compreende. Com certeza, e não é à toa que estão desenvolvendo o mesmo projeto juntos, né? Com as histórias conectadas, com ambições conectadas, objetivos conectados. Fico muito feliz. Em busca das informações que nós não tivemos, né? De não ser em busca também de que outras pessoas não sejam silenciadas como a gente foi. Assim, porque eu não passei por essa questão da aceitação
em relação à minha identidade, porque eu sempre me identifiquei como um homem cisgênero. Mas em relação à minha sexualidade, tiveram quem me dissesse que era errado, tiveram quem me dissesse que tinha um problema em mim, né? Mas essas pessoas, de fato, não sabiam um terço da minha história para poder dizer quem eu poderia ser. Exato. Que legal, muito bacana. Jean, João, muito obrigado pela participação de vocês. Adorei o papo nesses 50 minutos aqui de bate-papo que a gente teve. Parabéns mais uma vez pelos projetos de vocês. Fico muito feliz pelo lugar que vocês estão se direcionando. Que bom saber que a Agis está com vocês nessa, dando o apoio, todo o suporte que vocês precisam. E mais uma vez dizer que vocês com certeza atingiram o objetivo desse podcast, que é compartilhar a história de vida de vocês para inspirar, motivar, trazer informação que tanto vocês desejam. Muito obrigado pela participação, viu, Jean? Vinícius, muito obrigado a você por convidar a gente, né, por esse bate-papo super legal que a gente teve aqui, interessante, que tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. Eu também, antes de finalizar, gostaria de mandar um beijo para a professora Mariana, para a professora Janaína, que foi quem esteve com a gente ali na unidade curricular que a gente desenvolveu esse projeto e quem também nos motivou a fazê-lo, bem como nos motiva todos os dias com sua formação humanizada, né? São professoras muito humanas que nos faz perceber esse direito mesmo de transformação social como sendo um direito que a gente quer abraçar e quer levar para a vida profissional e pessoal. Maravilha, recado dado. João Bernardo, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Nossa, muito obrigado por ter chamado a gente, né, para falar do nosso projeto, para falar da nossa vida. E assim, fica aqui também meu agradecimento às nossas professoras que foram incríveis. E nossa, a Agis proporcionou para a gente uma matéria muito boa, mas assim, disparado, assim, o que eu mais agradeço foram as professoras que eles deram pra gente, porque de fato, como o Jean falou, nossa, me faz amar direito, entendeu? Assim, a Janaína, apesar de ter sido a primeira matéria com a gente, a forma dela ensinar foi assim, uma coisa que incrível, era incrível de ver. E a professora Mari, que está com a gente desde o primeiro semestre, nem se fala, porque inclusive ela está nesse semestre também, graças a Deus, e é uma coisa que, assim, é de uma forma que faz a gente, de fato, se apaixonar pelo direito, né? Se apaixonar pela matéria, se apaixonar pelo assunto, pensar muito mais além do que se fosse aquela coisa mais automática, sabe? Que são outras faculdades. Esse método de ensino deles faz muita gente sair de nós e enxergar muito mais além, o direito muito mais além, de uma forma assim que é encantadora pra gente. Pelo menos assim, pra mim, eu fico maravilhado com as aulas delas. E ter trazido pra gente esse assunto, ter feito a gente pensar além, também proporcionou esse projeto maravilhoso, e com certeza vai proporcionar vários outros projetos, né? Porque a gente está só começando, a gente não é o nosso fim aqui é o nosso começo, e a gente vai trazer muito mais coisas aí, com o apoio delas, com o apoio da Agis e com esse método, e é isso. Muito obrigado a você, Vinícius, por essa conversa e todas as outras, né? E por, né, abrir as portas para a gente falar desse projeto. Com certeza, eu que agradeço. É só o começo, com certeza, não tenho dúvida disso. O primeiro passo foi esse. Vocês têm um futuro incrível pela frente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai encerrando aqui o nosso segundo episódio do Falou Chipou, o podcast da Agis, feito para você se inspirar em comemoração aos nossos 40 anos. E eu vejo vocês no terceiro episódio. Valeu, Jean. Valeu, João. Um abraço, querido. Valeu. Tchau. Tchau.